Estou aguardando o Rafael entrar. Cheguei? Olá! Tudo bem, Eita, Rafa? aqui, tudo bem, Roberto? Tudo bem, e você? Foi. Tudo bem, tudo jóia. Tudo jóia. Boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde para todo mundo. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço Prazer. pelo convite. Você aceitou esse convite, né, para nos apoiar nesse momento. Eu sempre faço lives aqui e elas sempre me perguntam, fala sobre obesidade do ponto de vista da cura quântica, como que a gente pode trabalhar? E eu ficava, ainda não me sinto com essa, né, com essa expertise, assim, com o conhecimento tão profundo da nova medicina como você tem. Então, senti que E, você seria a pessoa perfeita para nos apoiar nesse. de certa forma, é um assunto um pouquinho polêmico, né? Uhum. Vamos dizer assim, de polêmico, porque a gente, né, quando a gente estuda as leis, a gente acaba tendo uma maneira um pouco particular, um pouco diferente de analisar as situações, Uhum. que foge um pouco, né, do convencional que a gente está acostumado no dia a dia, né? E de início, até porque a live tem pouco tempo, né? Então às vezes a gente não tem muito tempo até de se explicar, de dar mais detalhes Sim, e tal. sim. E isso às vezes acaba confundindo algumas pessoas, mas informação é sempre informação, né? A gente está no momento onde as informações estão circulando a beça aí, né? Tá todo mundo em casa, né? E geralmente a gente gosta, né, de transmitir o conhecimento, a gente acaba, né? Hoje tem várias opções, né? Muita gente fazendo essa questão de transmitir o conhecimento, mas a gente segue plantando as nossas sementinhas, né? Para Sim. que o mundo evolua mais rápido, né? Com certeza, com certeza. E a gente percebe tantos resultados quando a gente trabalha, né? Os programas que trazemos no inconsciente, que vem lá da nossa infância, que vem lá da ancestralidade, todo o campo que nós somos criados, relacionados, né? Até epigenético, quanto influencia isso nos nossos hábitos alimentares, na nossa relação, né? Com ou o excesso de peso ou a falta de peso, né? Como esses programas estão tão instalados no nosso consciente, no nosso, até no nosso, a nível DNA, que acabamos sendo condicionados a ter comportamentos e atitudes em cima do que trazemos, né? Exato. E acho que trazer essa consciência é muito valiosa, porque é libertadora. Exatamente. E a gente está vivendo um momento, né? A galera está entrando aí, tá todo mundo bem-vindo. A gente já está, né? Já entrou direto no assunto. A gente está num momento muito, né? Dúbio, né? Porque por um lado está o medo da morte, né? Uhum. E no outro lado está o medo arcaico de morrer de fome, né? Sim. A questão econômica, como é que eu vou pagar as minhas contas? Será que eu vou ter dinheiro, né, para comprar o meu alimento no Uhum. futuro? Né? Uhum. Então a gente está num ambiente confinado, isolado, né? E eu vou falar no decorrer da live sobre os programas que estão sendo ativados Sim, quando tudo sim, nesse contexto, né? E acho que o principal a gente falar para as pessoas é que cada pessoa em particular está vivendo esse momento também de acordo com a sua história, né? De uma sim. maneira particular. Os conflitos não são iguais. Às vezes os sintomas eles expressam a mesma coisa, mas cada um vive de uma forma diferente porque temos histórias diferentes, né? Uhum. E eu estava até assim, pensando um pouquinho sobre isso, né? Porque para algumas pessoas a questão de ter o alimento estocado é muito importante. Sim, E as pessoas que olham isso de fora e que não sentem isso como importância, não compreende que existe um lugar ali também de um programa de sobrevivência instalado lá na infância, instalado em histórias ancestrais, né? De guerra. Então, trazer esse conhecimento e até acolher as pessoas ao nosso redor de um outro ponto de vista, né? Com uma outra consciência. exatamente. Exatamente. Bom, a hora que você quiser, não sei se você quer dar uma introdução, eu já começo falando e depois você entra. O que você quer? Vamos lá. Bom, o Rafael, ele é microfisioterapeuta, ele trabalha com leitura biológica, ele
dá cursos também para terapeutas, né, Rafa? Sim. Ele faz um trabalho muito especial, muito sagrado, espalhando a Obrigado. cura quântica, espalhando o conhecimento quântico, o conhecimento que somos a nossa própria cura, que é possível acessarmos a nossa cura. Então, é um trabalho muito lindo, né? Então, quem quiser acompanhar o trabalho dele, Obrigado. Rafael Livramento Rafael, Terapias. Rafael.livramento.terapias. Tá. E você está atendendo online nessa época? Não, eu tirei essas 2 semanas para deixar, né, um tempo para alguns projetos. Eu estava voltando de férias e aí, a partir de abril, para quem quiser, eu vou voltar com alguns atendimentos Tá, online, né, na área de leis biológicas. tá. Eu já até indiquei algumas pessoas para você nos meus Obrigado, atendimentos, obrigado. passei o seu contato, porque acredito muito, muito, Tem, muito tem, no tem seu... muita gente me mandando mensagem no privado, né, com um pouco de ansiedade, né, querendo entender esse momento que a gente está vivendo e que bom que a gente tem esse canal de comunicação para poder levar um pouquinho de calma, né, e paz para as pessoas, porque isso vai passar, né, então, mas até que isso passe, isso gera, né, Sim. as nossas inquietudes, né? E é muito comum em tempos de inquietudes, conflitos, descontarmos mais na alimentação. Tá. E a gente vê isso lá fora, né? Essa questão que a gente acabou de falar, das pessoas comprando para estocar, até ficarmos em casa e a gente acaba descontando na alimentação e não estamos fazendo atividade física e vem o sobrepeso. E o porquê que isso acontece? Então, Rafa, eu acho que a gente já pode entrar nisso, tá? Tá. E eu acho, e o que eu sinto é de trazer antes, assim, de forma bem leve, você trazer um pouquinho do conhecimento em cima da leitura, de como esses programas ficam instalados, né? Assim, de forma bem resumida, assim, bem, Sim. tá? Que É, condicionam a gente. sim. Antes de mais nada, a gente precisa entender, né, como que o nosso corpo funciona dentro desse ponto de vista biológico, né? O nosso cérebro, ele não traça nenhuma estratégia de forma aleatória. A nossa premissa básica é a sobrevivência. Então, as estratégias que o nosso cérebro ele toma, ele sempre vai buscar algo que me faça sobreviver. Né? Então, por exemplo, a gente está num momento onde as pessoas, né, como eu disse, estão com medo por conta disso tudo que está acontecendo, né? Primeiro, o medo da morte e depois, né, porque a doença mata, aquela história toda que a gente já conhece. E segundo, como é que vai ficar o pós isso tudo, né? Será que eu vou manter o meu emprego? Será que os meus clientes vão pagar as minhas consultas, né? As pessoas estão vivendo tudo isso. E a gente tem que pensar que o Brasil é um país de imigrantes, né? Então, há décadas, séculos atrás, muitas pessoas, né, vieram fugida das guerras, vieram fugida, né, em busca de uma vida melhor. E são pessoas que chegaram no Brasil, às vezes, sem ter exatamente o que comer, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente vive esses choques biológicos, né, a gente chama de choques biológicos, é tudo aquilo que compromete a nossa sobrevivência, isso vai gerar uma adaptação no nosso corpo que culturalmente nós chamamos de sintomas e culturalmente nós chamamos de doenças, né? Então, acho que a principal diferença da nossa visão do ponto de vista biológico é que a gente não vê a doença como uma disfunção, um problema do corpo, né? É uma adaptação frente a um conflito que eu estou vivendo. E dentro da percepção que eu tenho, né, de como eu vivo esse conflito, eu vou manifestar um sintoma X ou um sintoma Y, por exemplo. Tá? Que é exatamente o que explica. Exatamente. Tem pessoas que estão com medo de morrer e tem pessoas que estão com medo de passar fome. Né? Sim. Então, a pessoa que está com medo de morrer, a morte na história dela já foi difícil. A pessoa que está com medo de passar fome, a fome na história dela já foi difícil. E o cérebro reconhece isso. Então, por exemplo, o primeiro programa ativado, né, de maneira geral, nessas situações, são os canais coletores do rim que falam do abandono, né? E se a gente pensar na nossa noção de isolamento, a gente se sente abandonado do mundo, tá? E quando a gente se sente, né, quando a gente vive as nossas noções de abandono, o cérebro ele vai reter líquido, tá? Então, se a gente for falar de obesidade, além de outros, né, programas que eu vou falar daqui a pouco, tá?
uma das explicações para a obesidade é a retenção de líquido. É quando eu estou isolado do mundo, é quando eu estou me sentindo sozinho, né? A gente chama dos desabamentos da existência. Isso pode acontecer com uma pessoa que tem alguém que está doente ou alguém que está no grupo de risco, né? E às vezes, por exemplo, uma pessoa que cuida do pai ou da mãe que é idoso e fica com medo, né? Daquele pai, daquela mãe sofrer com a doença e vive aquilo muito sozinho internamente, às vezes com a dificuldade até de dividir, de conversar, de falar com alguém, né? A gente tem que pensar que o tecido adiposo ele funciona como uma proteção e como uma noção de estocagem, né? Se você for ver, os ursos, eles hibernam, né? Então, eles se alimentam, estocam aquela quantidade de energia e o corpo vai consumindo energia porque no inverno rigoroso para o urso, ele vai ter dificuldade de buscar o alimento dele, né? Então, a gente pode pensar nessa sensação do abandono, no medo da falta, que é a carência, tá? A gente tem que pensar que a gente está falando de biologia, né? Então, para a biologia não tem uma camisa cara, não tem uma bolsa cara, não tem um celular caro, né? Todo o medo de faltar, seja o cliente que não vai, seja a conta que eu não consigo pagar, ou o medo de ser demitido, é interpretado pelo nosso cérebro como um medo arcaico de morrer de fome. Então, por exemplo, essas pessoas que vão no mercado e enchem o carrinho, elas, de maneira real, elas têm um medo de passar fome, mesmo que a condição de vida delas hoje, de maneira prática, não justifique aquilo. Mas, inconscientemente, ela traz uma memória, né? Uma memória, seja dessa vida mesmo, né? Ou de uma memória ancestral, tá? De um antepassado, de 3, 4, 5 gerações atrás, de pessoas que realmente passaram fome, passaram períodos de escassez, às vezes pessoas que morreram de fome, morreram, né? A gente pode pensar nos campos de concentração, então tudo isso está marcado no nosso DNA. E em condições normais, Roberta, as coisas não vêm à tona, né? Em condições normais, eu tenho meu salário, eu pago as minhas contas, né? Pode não ser uma vida de luxo, mas também não tem problema. A gente tem que pensar que a natureza, ela não tem poupança, né? Então, se inconscientemente você tem uma poupança, se você compra um outro imóvel para investir, isso no fundo já é o medo da falta. Sim. Né? Por que a gente vai fazer poupança? Porque um dia eu posso precisar. Porque eu quero ter uma aposentadoria mais segura. O animal não faz isso. O animal ele simplesmente vive. Ele vai vivendo a vida dele. Ele come quando ele está com fome. Né? Ele não tem aquela coisa de comer em 3 horas. Né? A biologia tem um outro time. Ela tem uma outra forma de se relacionar com o mundo ao redor dela. Né? Então, quando a gente pensa, né, essa coisa da obesidade, né? Então, podem ter pessoas que vão engordar nesse período? Podem ter pessoas que vão engordar nesse período. Por quê? Pelo medo do abandono, pelo sentimento de isolamento, pelo medo da falta, pelo medo de não saber se no mês seguinte ela vai ter o que comer ou se ela vai ter o emprego, se ela vai ter o dinheiro, mas também para se proteger, tá? No meu consultório, eu já peguei pessoas que engordaram porque viviam, às vezes, relacionamento com o marido ou com a mulher, seja o que for, de agressões, sabe? Eram pessoas que eram agredidas fisicamente ou até verbalmente e que tinham muita dificuldade de se posicionar, de falar não, de impor certos limites, né? Então, a nossa camada de gordura, ela também serve como o Manu, né? Meu professor fala muito, nosso professor, né? Ele fala muito do aspecto de airbag relacional. Então, já que eu tenho dificuldade, né, de me posicionar, eu acabo traçando inconsciente uma estratégia de afastar aquela pessoa, né, do meu espaço corporal. É claro que não é isso que vai fazer com que a situação se resolva. É só um alerta do meu corpo para me falar, olha, tem isso que você precisa trabalhar, tem isso que você precisa resolver. Então, a partir do momento que a gente vê o nosso sintoma como uma oportunidade de entender aquele conflito que a gente está vivendo, mas que ainda não entendeu, né? Que ele não está claro na nossa consciência, a gente tem a capacidade de mudar, tá? Então, gente, de uma maneira bem geral e bem simples, são algumas das explicações, né? Vou passar a palavra para o Roberto daqui a pouco e depois eu volto, mas para vocês entenderem como que o nosso corpo funciona, né? Qual é a estratégia que o nosso cérebro adota, né? O que justifica ele crescer, né? Por exemplo, ele acumular gordura nessa posição. Eu vou falar o que aconteceu comigo, tá? Um caso pessoal que já aconteceu. Eu sempre fui magro,
sempre fui muito magro. E hoje eu entendo por que eu fui muito magro, tá? Então, quando eu era mais novo, por exemplo, eu sofria muito bullying. Eu sou canhoto, né? Eu sou um homem canhoto. Geralmente o homem canhoto usa mais energia feminina. E aí eu me sentia, né? Por que às vezes eu era mais observador, mais calado, enquanto que os meus amigos eram mais para frente, eram mais soltos. E aí às vezes eu me sentia meio deslocado, tá? Só que aí eu fui crescendo, fui entendendo algumas coisas, tudo bem. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a desenvolver uma gordura abdominal, né? A famosa pochete, né? A pancinha a pança de chope, né? Que o pessoal fala. E aí eu, né, estudando tudo isso, cara, da onde que veio isso, né? E aí eu comecei a analisar quais são os fatores da minha vida, porque a minha alimentação, por mais que não seja tão saudável assim, ela sempre foi muito regular. Eu não tenho grandes mudanças, né, de hábitos alimentares. E aí eu percebi que teve um fator chave que para mim desencadeou isso. Quando, né, meu trabalho começou a ter um nível de retorno maior, né? E aí a gente tem um retorno profissional e muitas vezes a gente também tem um retorno financeiro, né? Eu comecei a pagar as minhas contas com um pouco mais de facilidade. Foi uma época que eu comecei a ter condição de guardar um dinheiro, Tá. né? E aí foi exatamente a época que a minha barriga começou a ficar maior. Porque, como eu disse, por que a gente guarda dinheiro? Tudo bem, a gente não precisa ficar gastando dinheiro à torta e à direita, mas o cérebro não sabe disso, né? O cérebro não sabe que existe aposentadoria, que o INSS no Brasil é complicado, sabe? O cérebro não entende nada disso. Então, ele vai trabalhar em cima dos nossos medos, porque se você está guardando, biologicamente é um medo da falta, né? E se eu olhar para minha história, graças a Deus eu nunca passei fome, meus pais sempre ralaram muito. Mas, por exemplo, teve uma época da minha vida que meu pai ficou desempregado. Foi uma época de remodelação da família, porque eu saí de uma escola particular, fui para uma escola pública, a gente não tinha tanta fartura, sabe? E aí, qual é o medo, né? Será que eu vou viver aquilo de novo? Será que eu vou passar por aquelas dificuldades de novo? Por mais que hoje o que eu viva, né, não justifique, mas sempre tem aquele medo que bate assim, olha, toma cuidado, até o momento que a gente vai trabalhando isso, trazendo isso para a consciência, sedimentando isso dentro da nossa consciência, e aí naturalmente o corpo vai deixando de precisar me mandar essa mensagem, né? Então, é um testemunho pessoal, gente, só para vocês verem que inconscientemente ele traça essas estratégias. Isso foge totalmente do nosso controle consciente. Mas a partir do momento que a gente se conscientiza disso, a gente tem condição de ressignificar isso dentro da nossa história. Porque lá atrás foi difícil, mas hoje a realidade é outra, né? E aí a gente informa isso para o nosso cérebro e naturalmente ele vai dissolvendo isso. Então, resumidamente, o que você nos trouxe é que o medo da falta faz com que o organismo armazene. Ele pode fazer isso. Tá. Existem outros caminhos, tá? Legal. Existem outros caminhos. Até porque, por exemplo, a gente, né, que me desculpe os nutricionistas, eu não quero de maneira alguma, né? Eu trabalho muito com nutricionistas aqui, mas como eu disse lá no início da live, a nossa visão de início parece negar as coisas, a gente não nega, a gente só vê de uma forma diferente e reposiciona. Porque, assim, existe uma crença de que a comida engorda, tá? A comida pode engordar se você tem a crença de que a comida engorda. Sim. Tá? Mas, por exemplo, o que te leva a comer mais? Para que a gente precisa da energia, né? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. Se você está numa guerra, você tem soldados, né? O que você tem que oferecer para esses soldados? Suprimentos, né? Então, você precisa de munição, que foi, e você precisa alimentar esses soldados, senão eles não vão ter força para lutar essas batalhas, né? E o nosso corpo também é assim. Então, por que algumas pessoas hoje, né, em casa, elas podem estar sendo levadas a comer mais? Tá. Primeiro, por conta do medo que elas estão vivendo. Tá? Então, o bombardeio... O ponto que você abordou agora. O bombardeio de notícias difíceis na TV. Eu vou mudar, gente, dá licença. É porque eu moro de frente para o sol, eu vou só mudar a posição do meu celular. Né? Então, acho que melhorou, né? Melhorou. O que acontece?
as pessoas estão com medo. E quando a gente está com medo, o que a gente acessa? A nossa noção de sobrevivência. Para o nosso cérebro, é estar em combate frente ao inimigo. Então, eu posso ser levado a comer açúcar. Porque de onde a gente tira a nossa energia de forma mais rápida? Da glicose. Então, por exemplo, pessoas que gostam de comer doce, pães, carboidratos, são pessoas que estão no meio do combate. São pessoas que estão no combate ali e às vezes elas estão meio que dando murro em ponta de faca, sabe? Eu luto, mas a guerra não acaba, então eu preciso de mais suprimento, de mais suprimento, de mais suprimento, tá? Que é um pouco diferente da pessoa que tem vontade de comer o salgado. O salgado, dentro da visão biológica, né, da leitura biológica, ele está muito mais ligado aos nossos conflitos de suprarrenal. A glândula suprarrenal é a que ajuda a gente a tomar decisões, fazer escolhas. Vou para lá ou vou para cá, faço isso ou faço aquilo, né? Então, por exemplo, a pessoa que está hoje com uma vontade maior de comer o salgado, ela pode estar vivendo um conflito assim, caramba, eu tenho uma empresa e, nossa, demito os funcionários ou espero mais um pouco? Ou eu vou visitar meus pais ou fico em casa e com medo de não contaminá-los, sabe? São pessoas que estão, às vezes, numa sinuca de bico, né? Numa noção de não saber que direção tomar, que caminho tomar, que escolha fazer, né? Eu acho que é um conflito que muitas de nós temos, né? Eu sou suprarrenal total, né? Mas em momentos, né? Em momentos de conflitos, né? De momentos de estresse, seja um estresse pessoal, na sua vida pessoal, e seja um estresse coletivo, né? Numa situação que está muito além do nosso controle, né? A qual a gente tem que se submeter, todos esses conteúdos vêm à tona, né? Então, tem as memórias que a gente traz e tem também tudo isso associado ao que a gente está vivendo agora, né? A todo esse contexto que a gente está vivendo agora, porque o pessoal falando, né, suprarrenal total por aqui, eu super me identifico, porque eu venho de uma concepção gemelar, né? Para quem não entende, muitas das nossas concepções são gemelares e a gente traz a memória dessa duplicidade, né? E fazer escolhas é uma dificuldade que uma pessoa que vem de uma concepção gemelar tem. A gente trabalha, mas faz parte da nossa natureza, né? Ela disse, eu sou supra normalmente, mas agora estou ligadinha no açúcar também. A gente fica em casa, não tem poder de escolha e a gente vai para o combate. Então muda um pouquinho a informação. Eu particularmente tenho a seguinte crença, né? Não é desculpa para a gente comer errado, sabe? Eu sempre falo para os pacientes, se você tem um carro e você consegue botar um combustível melhor no seu carro, o motor ele vai funcionar muito melhor, né? Mas o que a gente vê muito hoje é as pessoas agindo muito na culpa. Então, se eu comer aquele pedacinho de chocolate, eu vou engordar, sabe? Não faz sentido, porque você gasta muito energia para manter o controle sobre uma situação e isso te mantém num conflito, né? Como eu disse, eu vou em nutricionista, eu não como tão saudável assim, tá? Eu não sou um exemplo de uma alimentação saudável, mas eu não sou muito radical, sabe? Se um dia, né, se você come equilibrado e um dia você quer meter o pé na jaca fim de semana no rodízio de pizza, por que não, né? Talvez a interação social e a alegria, né? Claro que se isso for importante para você, vai ser muito mais benéfico do que ficar naquela, eu não vou comer isso, porque sabe, quando a gente faz, as pessoas falam, porque eu preciso tudo para controlar a minha mente. A gente não precisa controlar a mente. Se a gente está em paz, ela está equilibrada e aí tudo flui. Né? Isso é biologia, né? Biologia é a gente ir de acordo com as leis da natureza. Sim. É a minha visão, tá, gente? Sim, e esse controle da mente, o que a gente vê é um pouquinho que eu percebo, né? E que eu sempre toco aqui, relacionado à cura quântica. Quando a gente vai lá nesses programas que ficaram, nessa forma de viver, naquilo que está fazendo a gente ter um condicionamento, e a gente compreende, a gente acolhe, a gente libera, e a gente, sabe, traz para o consciente, a gente não precisa mais ficar nesse conflito de fazer ou não fazer, porque naturalmente muda o nosso comportamento. Exato. E o nosso organismo diante daquela situação. Então a cura quântica, quando falamos quanticamente, é que é espontâneo. Exato. Não existe um esforço. É o clique, né?
É o clique. É o salto, né? É o salto quântico. É o salto quântico. Você não fica naquele esforço, né? E a diferença que a gente vê hoje, até então, repetir 21 dias tal situação para mudar o cérebro. Não existe mais isso, porque a partir do momento que você muda esse programa, que você libera aquela informação, a sua vida já vai funcionar de uma forma diferente, porque é tudo quântico, né? É tudo frequência. É aquela frase do Einstein, né? A mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca volta ao tamanho original. Você ganha consciência daquilo e aquilo vira um aprendizado. Isso fica inerente à sua essência, né? E se aquele comportamento, aquela situação retorna, aquele hábito é difícil de ser quebrado, é porque tem algo ali mais atrás que está estruturando isso. E às vezes está lá na infância, às vezes foi até programado no útero, né? Da nossa mãe. Às vezes é questão de DNA, que é ancestral. Então, uma família que todo mundo tem compulsão alimentar. Ou, às vezes, esses familiares são uma terceira, quarta geração que veio de guerra. Então, essa consciência de que existe algo muito maior do que simplesmente uma consciência alimentar, lógico, a consciência alimentar é importante, né? A gente não é dizer, eu vou mudar meus programas e simplesmente vou me alimentar de fritura todo dia. Não. Não é isso, né? É nosso corpo, é nosso templo, honramos o nosso corpo, nos alimentamos com sabedoria, mas isso não quer dizer que se eu comer um chocolate, alguma coisa, ou um lanche, isso vai aumentar meu peso de forma extrema, não. O que está manifestando essas situações de sobrepeso, de conflito alimentar, está muito mais profundo do que simplesmente o alimento, porque o alimento mesmo é sagrado, né? É divino. Exato. E, gente, vocês estão em casa, né, que estão assistindo a gente, se vocês estão se identificando, né, essa época eu estou comendo demais, né, procure um momento, né, aquele gatilho, né, não só agora, mas na vida, né, como um todo, o gatilho que leva vocês a comerem, né, que leva vocês a adquirir aquele comportamento, porque o conflito está exatamente aí. Como eu disse, o cérebro ele é muito preciso, tá? A nossa vida hoje, ela não é tão biológica como ela poderia ser, né? Porque, assim, nós, enquanto crianças, muitos dos nossos pais tiveram que sair para trabalhar, a gente, às vezes, ficou com babá, às vezes a gente vai para creche, né? E isso, por mais que, assim, às vezes as tias da creche, a babá, né, e os pais que têm isso aí cuidem bem da gente, a criança, ela sente falta desse vínculo. Isso é vivido biologicamente como um abandono, uma separação, tá? E a gente tá... são crianças que, às vezes, sem querer, passaram fome, né? Porque vamos supor que a criança chora para mamar, a mãe está fazendo janta, cuidando da outra criança que também é pequena. Ela demora 10 minutos ali, 10 minutos para um bebê, é a vida e a morte, entendeu? Então, isso gera uma memória de, caramba, vai faltar, eu tenho que chorar mais alto, né? E aí a gente chora mais alto como adulto de outras formas. A gente briga porque o outro não faz o que a gente quer, a gente reclama porque ninguém se adapta ao meu jeito, sabe? A gente acaba fazendo isso de outras maneiras e de forma inconsciente, tá? Só que, como eu disse, isso tudo está vindo muito à tona porque a gente está isolado, a gente está separado, a gente está com medo de faltar. Então, essas situações, elas só, né? Já é muita coisa, mas elas só estão despertando programas que a gente já traz, tá? Por isso que eu falo, né? Cada um está vivendo toda essa história que a gente está vivendo hoje de maneira muito particular, sabe? É o individual dentro desse coletivo todo. Se você perguntar para cada pessoa que você conhece, ela vai te dar uma resposta diferente. Ela pode te dar o caminho igual, mas a individualidade ela impera, porque nós somos... Cada um tem uma história diferente, né? Então, o nosso mundo... Acredito eu, né? Eu acho que esse momento ele até faz parte desse processo de transformação que está se caminhando para uma, vamos dizer assim, para uma ressonância maior com a biologia da qual a gente se afastou de muito tempo para cá, né? Você vê, olha a capacidade de adaptação da natureza, né? Veneza está fechada há um mês e os canais já estão limpos, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente imaginou que demoraria 2 anos, sei lá quanto tempo, né? A natureza ela se renova e a gente tem essa capacidade. A gente só precisa acreditar
que a gente tem essa capacidade, né? Sim, e eu acho que esse é o ponto, que é o diferencial da cura quântica. É essa consciência de que nós somos uma inteligência tão especial, tão incrível, Exatamente. que nós estamos nesse condicionamento, mas a partir do momento que a gente compreende, libera, solta esse condicionamento, é na hora. Assim como a Exato. natureza se regenera, o nosso corpo, as nossas células, as nossas doenças, nós temos o nosso próprio poder de cura, né? Em Sim. cima de todo desequilíbrio, seja alimentar, seja né, um corte, o nosso corte, qualquer doença que surja, né, qualquer desequilíbrio, a gente tem esse poder de autocura, que também está muito esquecido, porque a gente tem um comportamento de dar o poder para o outro, né? Exato. Exato. E, Como se uma coisa não tivesse conectada à outra, né? sim, Isso é cultural, isso vem, né, de um paradigma já de anos, né? Séculos, né? Décadas. Mas, para mim, Rafael, é exatamente o que a gente vai começar a quebrar a partir de agora, né? Saber que as coisas estão conectadas, saber que aquilo que eu vivo hoje, né, e aquilo que eu me libero hoje, né, daquilo que eu curo em mim hoje, que eu trato em mim hoje, tá liberando o meu pai que ficou desempregado, o meu avô que passou fome, o meu tataravô que saiu lá sei lá, da Alemanha, da Itália, de qualquer lugar do Japão e que também passou fome, né? Porque eles fizeram aquilo lá para garantir a sobrevivência deles. Né? Então, se hoje eu estou aqui é porque alguém lá atrás já se sacrificou, alguém lá atrás, né? Vou usar um linguajar popular, já comeu o pão que o diabo amassou ali. Então, a partir do momento que a gente olha, né? Não como vítima, não, mas é um castigo, uma coisa que aconteceu lá, afeta. Não, é a oportunidade que o universo dá para a gente de se liberar disso e liberar aqueles que vieram antes de nós e sofreram para que a gente pudesse estar aqui, né? Quando a gente muda o olhar, tudo fica diferente. Hoje eu pauto a minha vida muito nisso, né? Eu uso isso como meu trabalho, mas e cada vez mais que eu vejo isso, mais eu acredito que esse é o caminho, né? Cada um olhar para a própria história e poder identificar o que da própria história ficou para trás que a gente tem a chance de mudar, né? e a gente libera os nossos pequenos também, né? Sim. Porque eu não tenho filho, às vezes eu acabo de fazer esse comentário, O mas meu eu tô já tendo vai essa na hora. cena, né? Exatamente, exatamente. Teve um dia que, fugindo um pouquinho do assunto, mas só para o pessoal entender como na prática funciona, eu recebi uma paciente que ela queria muito separar do marido. Porque ela, na percepção dela, o casamento já não dava mais certo e tal. E aí ela falou assim, Rafael, mas a minha mãe, ela tá de olho virado para mim, porque as mulheres, ninguém se separou e tal. Eu falei assim para ela, assim, olha só, eu não posso tomar a decisão para você. A decisão do paciente é soberana, né, gente? O que a gente faz é só mostrar para ele aquilo que ele não está conseguindo enxergar. Mas eu falei para ela assim, se é o que você quer, se separar, você vai ensinar para sua filha, né, que hoje tem 5 anos, que uma mulher pode ser feliz num relacionamento. Aí ela regalou o olho. É uma coisa que as pessoas não conectam, né? E ela falou assim: você ensina para sua filha que você pode assumir a sua responsabilidade, confiar na vida, que a vida pode ser boa para você e a partir disso você ser feliz num relacionamento. Porque se hoje você não está feliz, você está revivendo, né, a dificuldade que a sua mãe viveu, a dificuldade que a sua avó viveu, e você está tendo a oportunidade de liberar todo mundo, né? E aí 2 semanas ela se separou, né? Sem eu precisar falar, tá, gente? De antemão eu já falo isso. 2 semanas depois ela se separou, ela já está num relacionamento, ela está super feliz nesse relacionamento novo, e aí a vida dela está caminhando, tá? Então, assim, isso serve para tudo, né? E você libera os pequenos para que eles sejam mais eles, para que eles consigam viver mais a identidade deles, né? Sim. E assim construir um novo mundo mais livre desses programas condicionados por vidas e vidas, dessa ainda, né, desse condicionamento arcaico, né, de sobrevivência, Exato. que a gente traz nessas informações e a gente até deixa... E é aquela coisa, quando eu me curo, eu curo todo. Exato.
Porque somos todos conectados, somos todos um nesse campo quântico, né? É a nossa contribuição para o planeta, para o momento, né, gente? Porque, assim, viver o medo não significa que a gente não possa fazer a poupança, que a gente não possa lutar por uma vida melhor, né? Mas o problema é que a gente se perdeu nisso. O nosso medo era tão grande que a gente só pensava nisso e a gente esquecia que a gente estava inserido dentro desse todo, né? Mas isso não impede da gente realizar os nossos sonhos. Ah, Rafael, eu quero ganhar dinheiro para, sei lá, rodar o mundo. Vai fazer isso. E aí, se isso for feito de forma saudável, olha quantas pessoas você impacta que vão poder acreditar que o sonho possa ser realizado e olha como isso vai se alastrando, né? Então, através do nosso exemplo e a coerência dos nossos atos que a gente consegue manifestar no mundo aquilo que a gente acredita, né? E é isso que vai gerando essa vibração diferente, né? Sim, com certeza. E Rafa, alergia alimentar também entra nessas questões, né? Entra tudo que é alergia, tá? Existe o que a gente chama na leitura biológica de trilhos do conflito, tá? Então, o que são os trilhos do conflito? São os fatores que estão associados quando eu vivo um problema X, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você está numa pizzaria e você acha que seu namorado vai pedir você em casamento e chega na hora ele fala que quer terminar o relacionamento e você vive como um choque biológico, você pode ficar com alergia à pizza, com alergia à Coca-Cola, ou toda vez que você vai naquele estabelecimento, o seu cérebro vai, nossa, foi aqui que eu vivi a separação, foi aqui que eu vivi o abandono. Então, os trilhos do conflito são todos os fatores associados, né, ao conflito que eu vivi. Tá? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem alergia a molho de tomate. Tá. E aí era uma pessoa que no domingo de almoço, né, aquela família italiana, né, macarrão, aquela coisa toda, e aí as pessoas brigavam muito na mesa, tá? Por conta de situações familiares, por conta de dinheiro, empresa, seja o que for, né? E aí o nosso cérebro, ele vai associar o molho de tomate às brigas de família, tá? Então, os trilhos, eles estão sempre ligados, né, a algum momento de conflito, né? A rinite, né? A Jussara está perguntando, a rinite, qualquer alergia de pele, né? Eu peguei uma criança uma vez, né, que tinha alergia a gatinho, né? Pelo de gato. E o que acontece? Os pais brigavam muito e o que ela fazia? Com medo, ela pegava o gatinho dela e ia para o cantinho, ficava ali com o gatinho, né? Então, assim, o cérebro dela associou o gato à separação, o gato a abandono, o gato a medo, né? E muitos dos nossos, né, problemas são vividos com comida, com alimento, né? Gente, qualquer tipo de alergia, tá? Toda alergia tem um conflito de separação por trás. E se o alérgeno, né, se é uma coisa, por exemplo, uma bronquite alérgica, né, por exemplo, o mofo, o pelo do gato, tem sempre algum conflito relacionado a isso que a gente está vivendo, tá? Para isso precisa de uma consulta individual mais aprofundada, mas só para vocês entenderem como funciona. Mas então, o que você está dizendo é que não é a alergia não é a comida que dá alergia. A comida é um gatilho, um trilho de um conflito vivido. É o significado, né? Significado que aquela comida tem na minha história em algum momento da minha vida, entendeu? Sim, sim. Ninguém tem, por exemplo, eu não tenho alergia a quiabo, eu nunca vou ter alergia a quiabo, porque eu nunca comi quiabo e não sei se eu ainda quero comer não, sabe? Mas a gente tem alergia, né? Engraçado que as pessoas falam, nossa, mas eu tenho alergia só ao que eu gosto. Eu falei assim, mas porque era o que estava presente na sua vida em algum momento, né? Então, o nosso cérebro, ele, mais de 90% dele é inconsciente. Então, ele sabe exatamente. Quando a gente, né, eu, Roberto, a gente está falando tudo isso para vocês, vocês estão escutando só o que a gente está falando, mas o seu cérebro, ele está ligando todos os pontos de toda a sua história, de toda a sua vida, né? Para quem acredita de outras vidas, para quem acredita dos ancestrais, sabe? Ele está fazendo todas essas conexões automaticamente. Então, imagina isso no dia a dia. É o tempo todo assim. Tá? E as pessoas, elas não... eu tenho muitos depoimentos de que na primeira consulta a pessoa praticamente muda muita coisa na vida dela e a pessoa não compreende
Mas só uma conversa. Eu acabei de receber um depoimento de uma pessoa que passou comigo há um mês atrás. E o peso dela, a relação com a comida dela já mudou totalmente em apenas uma consulta. Porque quando nós estamos falando com a pessoa, a gente não está falando a um nível consciente. A gente sabe como dizer para o cérebro de uma forma que a gente vai acessar o inconsciente, já desprogramando certas, né? Exatamente. Simplesmente no modo como nós estamos falando para o paciente, a gente já está desprogramando questões, né? Porque o cérebro entende, então é por isso, então eu não preciso mais agir dessa maneira. Você dá um significado diferente para ele, e aí ele tem uma capacidade de reagir como um novo recurso a partir daquilo. Sim. Né? E aí ele traça novas estratégias que não sejam o sintoma. Né? A Raquel está perguntando aqui, a intolerância alimentar, Raquel, é a mesma coisa, tá? Com certeza tem um trilho a partir disso. Né? A gente fala, né, lactose, glúten, porque a lactose e o glúten, se você for ver, ela faz parte, né, de uma alimentação convencional, sei lá, de 70% da alimentação. Né? Então, se encaixa muito nisso. Tem que ver também se não tem um conflito de intestino delgado envolvido, que trabalha a questão da assimilação, que é a função biológica do intestino delgado. Como eu disse, precisa de uma avaliação mais profunda, mas também se encaixa nisso. Tá, tem algumas perguntas que fizeram antes da live começar. Eu nunca fiz isso, vamos lá. Vício... Pronto, consegui. Vício em café e Coca Zero. Só a sua cabeça que vai ficar um pouquinho... Tem problema. Não tem problema. Tá. Vício em café e Coca Zero. Cafeína, né? A Coca tem cafeína também. Provavelmente é uma pessoa que... A gente pode pensar na suprarrenal, porque a suprarrenal, em conflito de suprarrenal em excesso, né? Aquilo que eu falei da direção de vida, isso baixa a nossa capacidade ortossimpática, né? Da nossa capacidade de ação, né? A gente fica mais mole. Então, é uma pessoa que precisa de energia, de ativação, tá? Então, provavelmente é uma pessoa que ou está esgotada fisicamente, ou ela está sem energia, e aí ela usa tanto o café quanto a Coca-Cola, provavelmente para dar um boost, assim, sabe? Um input de energia para que ela consiga realizar as atividades dela. Então, ainda, de certa maneira, tapar o sol com a peneira, tá? A gente tem que trabalhar o conflito por trás para te ajudar a entender o que está acontecendo e você não precisar dessa energia, porque o corpo ele tem a energia necessária para realizar as atividades que a gente precisa. Então, está muito ligado na dificuldade de tomadas de ação. Os desafios de uma maneira muito superficial, eu acredito que sim. Tá. Tem mais algumas perguntas que foi uma pessoa que fez aqui, eu achei muito interessante. Sobre a bariátrica. Se é uma boa opção. Eu tenho... A Mirna. Posso responder? Lógico, ela já tinha perguntado antes, lá atrás, ficou para trás. Bom, Mirna, vou te dar uma resposta, mas não sei se é uma boa resposta, tá? Não sei te falar, tá? Como eu te disse, o meu papel de terapeuta não é decidir pelo paciente, tá? É claro que não foi isso exatamente que você me perguntou, mas o que eu pensaria? Eu pensaria primeiro em entender os conflitos que você traz, tá? Eu já tive uma paciente que emagreceu 15 quilos. E aí eu falei para ela assim, pelo amor de Deus, você não sai daqui falando que fez um tratamento para emagrecer, tá? Por que eu falei isso para ela? Porque ela entendeu todos os pontos que ela precisava mudar na vida dela. E essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, né? Se ela falasse, por exemplo, que ela fez um tratamento para emagrecer, as pessoas iam achar que eu ia ter uma fórmula mágica, né? E não iam cumprir aquilo que elas precisariam cumprir. Não tem. Né? Então, assim, eu de coração, se você já tentou de tudo e no seu coração achar que fazer a bariátrica talvez vai te ajudar, pode ser uma solução, né? Mas eu, Rafael, sempre buscaria, né, um bom profissional. Depois eu não sei de onde você é. Você pode falar que a gente pode indicar pessoas para poder te ajudar. Mas eu pensaria primeiro em olhar para a própria história, entender os seus conflitos, sabe? Olhar para eles. E aí, a partir do momento que você foi ganhando valor dentro da sua vida, você pode emagrecer. Porque se você olhar na natureza, não existe animal obeso e não existe animal magro. O animal, ele é o que é.
A grande questão é por conta dos nossos conflitos, a gente, né, a gente adota a estratégia e se sente esteticamente desvalorizado, tá? Então isso mantém a gente no conflito. O olhar do outro, ele passa a ser um julgamento para a gente também. E isso faz a gente precisar se proteger, cai a gente no abandono, aí tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar, tá? Eu não posso te responder essa pergunta de fato. Eu sempre acredito que a gente fazer uma operação dessa natureza é muito agressivo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não vivi o que você viveu com esse problema, sabe? Então, eu não posso falar o que você deve ou não fazer, mas eu posso te dar alguns caminhos, tá? Te mostrar alguns caminhos, né? E aí você escolhe aquele que você achar que é melhor para você. O importante é a gente dizer, e o que eu sinto dizer, é que em tudo que se apresenta de forma em desequilíbrio, seja um vício, seja um excesso, né, de peso, existe um aprendizado por trás, né? Não é à toa que está acontecendo isso. E às vezes a gente trabalha uma questão que está no físico, só que aquilo vai reverberar em todas as nossas vidas, em toda a nossa vida, em todas as áreas, nos nossos relacionamentos, porque está tudo conectado, né? Exato. Então tem um aprendizado também em olhar para isso de uma forma inconscientemente, e mesmo se partir para uma operação, para uma cirurgia, olhar também para isso. Exato. Não existe julgamento, né, na fala, mas, por exemplo, o meu cunhado, ele fez a bariátrica, né? E na hora eu pensei assim, caramba, cara, como é que vai ser e tal, porque é uma cirurgia também de bastante risco. E hoje ele está super bem, né? Depois da cirurgia, ele, por exemplo, foi fazer atividade física e ele fez um caminho espiritual do jeito dele que está fazendo sentido para ele. Então ele está se resolvendo nisso e ele está bem com isso, né? Só que não adianta nada se a gente não mudar aqui, se a gente não olhar para a história, né? Cada um com o seu caminho, não precisa ser com as leis biológicas, cada um tem aquilo que toca, sabe? É a chave fechadura ali que vai abrir aquela porta. Mas não existe milagre, né? Então a gente tem que sempre olhar o que está por trás. Pelo menos essa é a maneira que eu veria, né? E às vezes é algo que já está tão enraizado, tão assim, que às vezes seja necessário mesmo, né? A gente não tem não dá para dizer, né, Rafa? Exato. Tem uma pessoa dizendo que o vício dela com Coca-Cola é tão grande que ela só dorme tomando Coca-Cola. Até para dormir ela tem um vício. Essa questão do vício alimentar, que vai um pouco... A gente teria que ver o significado que a Coca-Cola tem na vida dela, né? Vamos supor que da mesma maneira que aquela criança do exemplo que eu dei usava o gatinho para se proteger, por que não usar a Coca-Cola? Gente, quando a gente está com um paciente ali na frente, as histórias são tão possíveis, são tão diversas, que se a gente tiver uma receitinha de bolo, nenhum paciente melhora. Né? Então, é o significado, porque a Coca-Cola para um vai ter um significado estimulante e talvez para outro a Coca-Cola vai ter um significado calmante, por mais que ela tenha cafeína, né? Não é muito lógico em termos químicos isso, mas em termos emocionais, em termos dos conflitos que a gente carrega, é totalmente possível, né? Totalmente possível. Então, ver o que está por trás do significado daquilo dentro da minha história. Né? E tem gente que vê Coca-Cola e quer sair correndo, entendeu? Então, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com aquela questão, né? Legal. Grande Kleber, um abraço. Porque eu sinto mais fome durante a noite. Quem é? São as perguntas As perguntas que vieram dos sisters. Gente, ataque de fome tem muito a ver com aquela questão do perigo, tá? De maneira geral. Então, vamos supor que seja uma pessoa que viveu grandes medos à noite ou viveu agressão à noite, né? Às vezes, tudo que a gente tem que ataque de fome é a necessidade de recuperar as nossas reservas para ter a munição para ir para o combate, tá? Então pode ser isso, tá? Pode ser isso. Tá. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Ela está perguntando sobre crença limitante da rejeição, né? Que seria uma questão do abandono, que... Sim.
né? Como eu disse, o animal, ele não se preocupa, né? Eu sempre brinco com isso. O leão, ele não deixa de caçar porque a juba dele está embaraçada, né? Ele simplesmente vai caçar. Então, essa preocupação que a gente tem de ser aceito, né, é uma coisa humana que faz parte das nossas sensações de valor, né, de como o outro me vê. Então, tem uma noção de qual é o olhar que o outro tem sobre mim, né? É o julgamento, né? Porque o animal, se você olhar forte para ele, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai fugir, porque ele vai ficar com medo, ou ele vai te atacar, porque ele vai se sentir ameaçado. Né? A gente não. A gente quando olha para alguém, o outro pode estar pensando assim, nossa, será que eu tô com a espinha aqui? Será que eu tô com a gordurinha aqui? Será que eu tô com o cabelo assim? Não, a gente tem uma noção de que o outro está julgando a gente. E essa noção de julgamento e de não adequação, né? Tá ligado aos nossos conflitos de identidade, que é o nosso pertencimento no mundo, né? Qual é o meu lugar, seja na minha família, no meu trabalho. Imagina que você tem um trabalho, que você tem uma equipe, que todo mundo é bacana com você, você realiza o seu trabalho, o seu chefe te valoriza. De um dia para o outro, todo mundo para de te chamar para almoçar, o seu chefe começa a te ignorar. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir bem ou você vai se sentir mal? Com certeza você vai se sentir mal, né? Mas isso significa que você perdeu aquele valor? Não. É que o valor e o reconhecimento que eu tenho dentro do grupo, hoje eu não tenho mais. E aí isso me coloca inconscientemente fora do grupo. E quando eu estou fora do grupo, eu estou sozinho. E quando eu estou sozinho, eu passo a ser uma presa muito fácil. Então isso acessa também as nossas questões. Por isso que está todo mundo dentro de casa, às vezes andando para um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque a gente está com a nossa dificuldade de pertencimento, mas a gente está isolado exatamente para a gente achar o nosso lugar dentro da gente mesmo, né? E, então, assim, é uma série de coisas ali, né? Então, mas a noção de valor é uma coisa tipicamente humana, né? O animal, ele tem o lugar dele, mas ele está vivendo a vida dele, né? A zebra não reclama que o leão persegue ela todo dia. Quando ela sobrevive, ela vai viver a vida dela, ela não fica reclamando dele, né? Então, assim, é como a gente reage. O humano, ele tem um fator psicológico envolvido, né? E o que a gente analisa é exatamente o biológico. Não estou falando que o psicológico não existe, que não é bom. Mas quando a gente atua no biológico, a gente consegue virar essa chavinha para dar esse salto quântico, né? Sim. No meu trabalho, que trabalho mais na linha junguiana, mais na linha da psicoterapia, pelo menos eu, né, e também da espiritualidade, eu sempre vou olhar para a alma nesse ponto, porque a alma, ela já é por si só, né? Ela já Sim, é o equilíbrio por si só. E a alma, ela vai estar sempre buscando esse equilíbrio, assim como a biologia. exato. E às Exatamente. vezes são, como falamos, está lá no inconsciente programas que nos condicionam, que às vezes carregamos da ancestralidade, mas que a partir do momento a gente começa a ressignificar, começa a olhar para isso, liberar, às vezes não é uma sessão, como eu falei, às vezes precisa de todo um, né? São questões mais Exatamente. profundas, e às vezes até mais tempo, às vezes é um trabalho durante uma vida toda, né? E a nossa Exato, alma vai estar exato. sempre trabalhando, sempre vindo questões para serem trabalhadas. E A gente pode pensar na alma como a parte que anima a própria biologia, né? É a inteligência por trás da própria biologia, né? E é uma inteligência superior. Seria talvez o nosso self, né? Aquele lado nosso que é infinito, que tudo é possível, mas que por conta dos nossos conflitos biológicos a gente deixa de acreditar um pouquinho neles, né? sim, 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 com certeza. Bom, a gente vai encerrar logo mais. Tem, Quer tem, dar mais tem só mais uma pergunta aqui, legal? tá? Oi, Nath, tudo bem? Anorexia e obesidade possuem os mesmos núcleos de formas antagônicas, tá? Anorexia são grandes agressões de proximidade, tá? São pessoas que têm muita dificuldade de encontrar o lugar delas no mundo, tá? Tem uma noção de território ali, tá? E a obesidade também dentro de uma outra variável, tá? De precisar se proteger, de precisar ir para o combate, lembra que eu falei que a camada de gordura ela protege a gente também, tá? Então a gente tem que entender, porque às vezes a pessoa até, por exemplo, os 14 anos tinha uma vida normal
e aos 14 ela fica anoréxica. Então, o que aconteceu nesses 14 anos que fez com que o cérebro dela reagisse assim, né? Ou pessoas que, às vezes, também tinham um corpo, vamos dizer assim, de uma forma equilibrada, e a partir de tal idade ela começou a engordar, sabe? Então, são faces diferentes de uma mesma moeda, tá? Mas que a gente precisa encaixar na história da pessoa para saber qual é o gatilho daquilo, tá? Que pode ser, tem o programante, né, nessa existência dela, mas vamos supor que lá atrás o ancestral veio para o Brasil aos 18 anos de idade, né? Então, aos 18 anos de idade, ela começa a engordar por medo de faltar, por conta daquele ancestral que aos 18 anos de idade lá atrás, isso é um ciclo celular memorizado, né? Precisou largar tudo lá para vir e começar do zero aqui. Só um exemplo, tá? Mas a gente tem essa dinâmica sim. Geralmente você trabalha microfisioterapia ou leitura para essa questão de obesidade? As duas coisas. O meu trabalho hoje é 90% leitura e 10% microfisioterapia no final, fazendo as palpações, tá? Mas dá para fazer as duas coisas se você tiver a coerência de trabalhar cada linguagem no seu momento, tá? A gente consegue fazer isso sim. Não sinto fome, sim que preciso de alimento para funcionar melhor, já que vivo em estado de alerta. Talvez a questão de não se alimentar, né? É a fase ativa, né? Na fase ativa, quando a gente está em alerta, a gente, né? Você vai comer ou você vai fugir do pitbull? Você vai fugir do pitbull, depois você vai comer, né? Então, as pessoas que estão sempre em estado de alerta, que a gente chama na leitura de fase ativa, elas têm a perda do apetite, mas tem uma noção de território aí também, tá? Você pode tá vivendo uma situação que tá te deixando sem lugar, tá? É possível, é possível. Quando você sair desse conflito, a alimentação provavelmente volta ao normal. Volta. Um dos primeiros sinais que a gente resolve é voltar a ter apetite, tá? Então, a volta do apetite, a retomada do apetite, ela mostra que a gente saiu do conflito, tá? É correto manter 6 refeições por dia? Bom, vamos respondendo até encerrar. Tá? A gente vai falando tchau. Dani, né? Dani, eu não sei te falar isso, porque depende de como são essas refeições, né? Se você toma um café e no meio meio da manhã você come uma fruta, não tem problema nenhum, né? Mas se for, né, como eu disse lá atrás, se for aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu acho que isso acaba te estressando demais. Tá? Eu, Rafael, particularmente, acho assim, tá? Mas os animais, eles comem quando eles têm fome, tá? Então, se você no meio da manhã quiser comer uma fruta para não comer igual um boi, assim, né? Quando a gente vai para o almoço cheio de fome, a gente acaba comendo muito mais. Aí também já não é tão saudável porque a gente sobrecarrega demais o nosso sistema. Então, assim, para mim, o caminho do meio é sempre o ideal, tá? Se isso está te satisfazendo e se isso está, vamos dizer assim, bem dosado com o seu nutricionista, não tem problema nenhum. Só cuidado com a rigidez, tá, gente? A rigidez te coloca numa noção de cobrança, de ter que dar conta, de não ser capaz de. Isso pode te ajudar de um lado, mas pode te prejudicar de outro. Teve uma pessoa que questionou que toma Coca-Cola e fuma cigarro e acalma, que precisa disso para acalmar. Tem a ver com a questão de ansiedade, né? É o gatilho dela, né? A gente precisa entender o que está deixando ela nesse estado de alerta que, na verdade, o cigarro está ligado aos brônquios e laringe, que são os medos, tá? Então, tem alguma coisa que traz essa noção de medo e uma necessidade de manter o combate, né? Da cafeína que me mantém ali em alerta, é o sentinela que está em perigo o tempo inteiro ali. Tá? Então, tem algo na sua história que te mantém nesse comportamento. Legal. Bom, gente, acho que é isso. Acho que conseguimos... Tem outras perguntas. Estamos no limite, né? A gente vai pedir, né? Não vamos conseguir responder todos. Vamos pedir perdão aos que a gente não vai conseguir responder. Tentamos responder o máximo que a gente né, conseguiu. Exato. Mas, quem sabe a gente não se encontra por outras lives por aí, né? Vamos, amei. Sim, amei a sua presença aqui com a gente. Obrigado.